Que a graça e a paz de Deus seja com você nessa manhã. Eu queria te perguntar como é que está seu coração, porque o meu já ouviu tantas coisas, já viveu uma semana de tantas coisas e talvez nem teria condição de estar aqui, mas de tudo que você já ouviu, desde o Roberto, aquele moço com a voz bonita, com violão, passando pelo nosso pastor Rogério, aquele outro moço bonito, altão, e o que você ouviu cantado, e agora sobrou apenas eu aqui para falar com você, que sou Isaías, mas eu espero que você não ouça nada do que eu tenha para dizer, senão a palavra de Deus. E eu quero te convidar a orar agora por isso, por esse pequeno tempo que nós vamos ter aqui ainda refletindo sobre a Páscoa, sobre Jesus, sobre o Cordeiro, sobre a ceia, de como tudo isso se encaixa em mim e em você. Vamos orar? Senhor, eis aqui esses que o Senhor mesmo trouxe aqui para esse tempo, de acordo com a sua bondade. E que agora então, Senhor, o Senhor fale ao meu e ao nosso coração nessa manhã. É só isso que nós pedimos e oramos pelo nome do seu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Jesus e a Páscoa. Já vimos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, não é? Mas é Ele que institui a Páscoa. Onde essa história de fato começa? Qual é a relação de Jesus com a Páscoa? Qual é a relação dos agora seguidores de Jesus, chamados cristãos, que eu acho que somos todos nós aqui, com esta tal festa chamada Páscoa? Nós devemos comemorar a Páscoa? A primeira coisa que eu queria te dizer é que a Páscoa é uma festa que vem antes de Jesus, bem antes, mais de 1000 anos antes de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, nós vamos ler lá em Êxodo, você pode deixar no capítulo 1 e depois nós lemos juntos, mas aqui eu já trago no Evangelho Jesus celebrando a Páscoa, indo para Jerusalém, como o pastor leu, está lá em João também, está em Marcos, está em Lucas e está em Mateus, sempre no final dos evangelhos, todos eles registram Jesus indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então uma festa que era antes dele. O capítulo 26 de Mateus, no versículo 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, outra festa, ou é a mesma festa da Páscoa? Vamos entender isso. Os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então já entendemos que tinha a festa dos pães sem fermentos e que a Páscoa era uma refeição. Sim, de fato Jesus era judeu, entre aspas, e ele sempre celebrava a Páscoa. Provavelmente essa aqui era a 33ª Páscoa, porque ele celebrava anualmente. Em Lucas 2,41 nós lemos: todos os anos os pais de Jesus subiam para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Em João 11, o capítulo anterior a que o pastor Marcos leu antes da cantata, João 11:55, ao se aproximar a Páscoa judaica, é o que diz lá, você pode ler depois na sua casa, não tem aqui. Muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Então é uma festa bem antiga, 1000 anos antes de Jesus, e ao longo desses 1000 anos, principalmente a religião judaica, foram acrescendo coisas e ritos a essa celebração. E um deles é que ela tinha que ser celebrada em Jerusalém. Por isso, um dia antes da Páscoa, na entrada triunfal de Jesus, Jesus está entrando aonde? Em Jerusalém. E no final de semana seguinte, na sexta-feira seguinte, ele é crucificado
fora da cidade de Jerusalém. E assim todo judeu deveria fazer. E eles chegavam uma semana antes porque eles precisavam passar por purificações, por rituais de purificações, para poder celebrar a Páscoa. Então nós vimos ali duas festas. O nosso Deus, era um Deus de festa. E ele, ao longo da história, foi marcando o povo com várias festas, com o único propósito de lembrar o quanto ele tinha feito por esse povo. Então, se você ler o livro de Levítico, você vai ver várias festas lá. Eu tenho um quadro aqui, havia principalmente sete festas, 4 na primavera e 4 no outono. A primeira festa era a Páscoa, que acontecia no primeiro mês do calendário judaico, que celebrava justamente quando o povo saiu do Egito, porque ali Deus está começando de novo a nação, e ele fala, agora é tudo novo, até o ano é novo, é vida nova, o calendário começa aqui, é o primeiro mês. Então, no 14º dia, celebrava-se a Páscoa, e junto dela é a festa dos pães sem fermentos. No 14º dia, sacrificava-se o cordeiro e começava por 7 dias comer pães sem fermento. E no 7º dia fazia-se um grande culto. Tinha também a festa das colheitas, que acontecia com mais regularidade, e a festa do Pentecoste, que era 50 dias depois da Páscoa, que também vai aparecer lá no Novo Testamento, né? Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. E aqui tinha as outras festas de outono, a festa das trombetas, da expiação, né? Onde o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, é nesse dia. E a festa dos tabernáculos, ou da tenda, onde era uma festa que Deus lembrava justamente do povo da peregrinação que eles fizeram pelo deserto. Então, uma vez por ano, eles saíam de suas casas e habitavam em tendas, porque era assim que eles habitavam, e era assim que o próprio Deus habitou entre eles, quando ele mandou construir o tabernáculo, que é bem antes do templo. O tabernáculo era uma grande tenda, exatamente. Então, este é o nosso Deus, um Deus de festa, né? E aí, alguns vão explicar que depois a inserção pagã de coelho e ovos, era porque a festa da Páscoa marcava também o início da primavera, era o primeiro mês da primavera, então os campos brotavam e floresciam, então a vida surgia, começava-se as colheitas, não é? Então o coelho pela sua fertilidade, o ovo por simbolizar a vida, mas tudo isso não tem nada a ver, são imagens e símbolos pagãos que você precisa saber dizer qual é a verdadeira Páscoa para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho, por isso que você está aqui nessa manhã. Se você quiser dar um ovo de chocolate, tem alguém que é contra chocolate? Não, né? E parece que no formato de ovo é mais gostoso, não é mesmo? Mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e nós vamos descobrir isso no dia de hoje. O interessante desta Páscoa é que é uma festa que não foi Jesus que fez, que inventou, eu estou dizendo para vocês, é 1000 anos antes de Jesus. Quem é que inventou então essa Páscoa? Nós vamos descobrir que foi o próprio Deus. E é uma Páscoa que é uma festa que era para acontecer para sempre, perpetuamente. Olha o que diz Êxodo 12:14. Isso aqui é Deus falando para Moisés, dizer para o povo: Moisés, fala isso aí para o povo, que este será um memorial, que todos os seus descendentes, não era aquele povo que estava vivendo, mas era todos os que viriam depois deles, o comemorarão como festa para quem? Festa ao ponto. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então nós devemos celebrar também essa festa? Bom, deixamos essa pergunta no ar aí. Então, quando nós vemos Jesus indo para Jerusalém, é essa festa que ele vai celebrar. Aquela ceia que ele celebra com os seus discípulos, quando os discípulos perguntam para ele: Mateus, onde queres que preparemos para a refeição da Páscoa? É essa Páscoa aqui, que Deus havia instituído para o seu povo relembrar, como memorial.
ele celebrou exatamente no 14º dia do primeiro mês, o mês de Abib, provavelmente numa quinta-feira à noite. Provavelmente numa quinta-feira à noite. Então essa era uma festa que Deus instituiu 1000 anos antes como memorial perpétuo para relembrar, memorial, né? Para relembrar o quê? Bom, então vamos entender melhor o que é esta tal festa hebraica, ou entre parênteses, judaica. Deixa eu te explicar um pouquinho da diferença. Deus chama o seu povo a partir de Abraão, e Abraão tem um ascendente ali, um parente mais velho, de nome Éber. É ele que dá o nome para o povo de hebreu, porque aos seus e aos próximos de Éber institui-se, destina-se o surgimento da língua hebraica, né? Ou da língua, e por isso hebraica, por causa de Éber, e o povo passa a ser chamado de hebreu. Então, quando eles estão cativos no Egito, eles são conhecidos por hebreus. O povo hebreu. Moisés é chamado de hebreu. Depois eles passam a ser chamados de israelitas, mas quando eles entram na terra prometida, e a terra é dividida entre os 12 filhos de quem? Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, e por isso eles são chamados de israelitas. E como o nosso querido Roberto falou semana passada, vem o reino da Síria e destrói todas as 10 tribos do norte, e só sobra 2 tribos que se fundem em uma só, a tribo de Judá. E a partir de então, quem vem dali é chamado de judeu. Então essa Páscoa é até hoje celebrada por aqueles judeus que não creem em Cristo como Messias. É a Páscoa judaica, exatamente como nós vamos ver aqui. Então você está com uma pergunta aí: nós devemos celebrar a Páscoa? E olha o que diz o texto, meu irmão. Você precisa saber explicar para os seus filhos, seus netos, para os filhos das suas vizinhas, pelos seus sobrinhos, que essa Páscoa é Jesus mesmo que está, é Deus mesmo que disse lá no início. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, vocês vão dizer: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Será que nós devemos sacrificar o cordeiro ainda? Não, mas certamente precisamos estar prontos para responder o que é essa Páscoa. Esse texto me chama muita atenção, Êxodo 12, 26 e 27, porque Deus está dando a instrução para o povo de como vai ser. Vai ser assim, 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 e quando perguntarem, vocês respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. E o povo, quando ouviu, curvou-se por algo que ainda não havia acontecido, mas porque creram no livramento que Deus prometeu para eles, pelo poder de libertação que aquele sangue tinha, eles já se curvaram em adoração, assim como eu e você fazemos todos os domingos. Podemos, se quisermos, nos curvarmos em adoração pelo livramento que Deus vai nos dar, pelo sangue de um cordeiro pascal. A Páscoa hebraica, então, em primeiro lugar, ela é um memorial que relembra a libertação do povo no Egito. Mas como é que este povo foi parar no Egito? Bom, uma breve história aqui. Deus cria o mundo em Gênesis 1 e 2. O homem peca e é expulso do jardim em Gênesis 3. Em Gênesis de 6 a 8, ele destrói o mundo devido à maldade que se aumentou muitíssimo com o dilúvio. Em Gênesis de 9 a 11, os homens já estão tão maus e autossuficientes que eles querem fazer uma torre por seu próprio ego, tentando alcançar os céus. Então Deus vem e desfaz a torre de Babel e espalha o povo pela terra. E aí acabou o capítulo 11. E no capítulo 12 de Gênesis, Deus começa então
parece, né, que ele decide agora, fala assim, eu não vou mais trabalhar com todos vocês, eu vou escolher um povo para mim. E ele vai até Ur dos Caldeus e chama um cara chamado Abrão e fala, de você eu vou fazer o meu povo. E sabe o que é interessante, irmãos? Que Deus vai tirar Abraão da terra de Ur dos Caldeus, a futura Babilônia, um antro de idolatria. Abrão era um astrólogo, adoradores dos astros. O nome da sua esposa era dedicado a uma divindade celeste, por isso ele muda os seus nomes. Então por isso Deus os tira de lá e fala, sai daí, do meio desse povo idólatra. E é exatamente o que ele vai fazer lá no Egito. Por que Deus não levantou o povo e derrotou o governador do Egito e assumiu aquele lugar? Porque o povo já estava imerso por 400 anos em uma cultura onde tudo era idolatria. E Deus vai lá então, sai daí Abraão, e de você eu vou começar um povo, e dos seus descendentes eu farei a minha nação. Então vem Abraão, o filho da promessa Isaque, o filho de Isaque Jacó, até a gente chegar em José, um dos filhos de Jacó, que é vendido como escravo para os seus irmãos, para onde? Para o Egito. E lá como escravo, fiel em Deus. José, irmãos, não quer dizer que ele nunca errou, mas além de Jesus é um dos poucos homens na Bíblia que não registra nenhuma ação que se possa criticar. Mesmo numa terra estrangeira, mesmo sem igreja, mesmo sem pai, sem mãe para instruir, a relação que ele tinha com Deus ia além das instituições, estava marcado para sempre no seu coração. Por isso onde ele estava, ele foi fiel a Deus, e Deus o honrou e ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Muito bem, aqui eu tenho inclusive um mapa, eu gosto muito de mapas. Se você não consegue reconhecer isso no mundo, bom irmão, aqui nós temos Israel, aqui está o Egito, aqui em cima é a Turquia, Líbano, Iraque, aqui é Chipre, aqui pertinho está a Grécia. É a região da Mesopotâmia, o rio Eufrates, o rio Tigre, provavelmente aqui era o Jardim do Éden. Da onde Abraão saiu? Daqui, Ur dos Caldeus, depois onde foi instituída a torre de Babel, e daí recebeu o nome de Babilônia. Percebeu a relação dos dois? E domingo passado nós estudamos com o Roberto que o povo foi exilado depois, o Reino do Sul. O Reino do Norte foi totalmente destruído, mas o Reino do Sul foi exilado para onde? Babilônia. E depois eles começaram a voltar de novo para essa terra onde Deus o mandou. Então Abraão sai daqui, ele vem até o norte, depois desce, até finalmente habitar essa terra aqui. José é vendido para o Egito, aqui. O povo hebreu, ele vai habitar bem o norte aqui do Egito, em duas cidades que foram eles mesmos que fundaram, Ramsés e Sucote. E aí há então uma grande fome em toda a região. E lembra que José interpretou os sonhos do rei, do faraó, e vinha 7 anos de fartura e depois 7 anos de sequidão, e ele fez com que o Egito pudesse armazenar comida para os 7 anos que viriam. Então todos, de todas as regiões, vinham para o Egito para comprar grãos. E os irmãos de José foram também para o Egito. Então José, governador do Egito, o segundo em importância, pôde trazer todos os descendentes de Jacó para morar no Egito. Descendentes de Jacó, que eram descendentes de Isaque, que eram descendentes de Abraão, da onde Deus ia fazer o seu povo. E assim termina o livro de Gênesis, com José morrendo. E eu pedi para você abrir em Êxodo. Êxodo significa saída. É a mesma origem, é o mesmo radical que vai dar o exit em inglês, não é? Foi ruim minha pronúncia, não? Perdão. Exit. Por que saída? Porque agora Deus vai de novo trabalhar com essa nação e tirá-los de onde eles estão.
Em Êxodo capítulo 1, ele começa com a descendência de todos que foram para o Egito. E quando ele termina essa descendência, ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 1, então subiu ao trono do Egito um novo faraó, um novo rei, que não sabia nada de José e nem dos seus feitos. E ele decide então oprimir o povo de Deus. Ele decide oprimir o povo de Deus. O faraó olhou para aquele povo hebreu e temeu a sua força e a sua fertilidade, porque eles se multiplicavam, eles eram fortes e eles eram muitos. E ele falou: se esse povo se levanta contra nós, ou se esse povo se associa com os nossos vizinhos, e tem uma questão ali, eu não tenho tempo para te explicar, mas tem uma questão de que o povo hebreu era muito bem visto pelos vizinhos, que também eram pastores, e os egípcios não tinham nada dessa de cuidar de animal, porque os animais todos para eles eram sagrados. E o faraó pensou: se esses caras se aliam a eles e vêm em guerra contra nós, estamos lascados. No texto que diz que o povo atravessou o Mar Vermelho, registra-se que foram 600 mil homens, todos casados, 1.200.000. Agora, se somos filhos, porque eles eram férteis e não tinham televisão, nem métodos contraceptivos. Eram muitos. Por isso o faraó fala assim: nós vamos agora, todo hebreu que nascer macho, nós vamos exterminar, ou jogá-los ao rio Nilo. É nesse contexto que nasce um personagem fantástico, chamado Moisés. Moisés nasce nesse contexto, nessa matança, mas Deus o poupa, porque dali, ou poupa a sua vida, porque é com ele que Deus vai libertar esse povo. Moisés cresce dentro do palácio e aos 40 anos ele se revolta contra a opressão dos egípcios contra o hebreu, acaba matando um egípcio e por isso ele foge no deserto, foge para o deserto. No deserto ele se casa e está lá, cuidando da vidinha dele, né? Como diria minha mãe, cuidando da vidinha dele, ela está ali hoje, cuidando da vidinha dele, e de repente num dia, havia uma sarça que queimava no deserto, e no deserto poderia até haver sarças que entravam em autocombustão, mas aquela sarça queimava, mas não se consumia. Então Moisés se aproximou para ver, e quem estava diante dele era o Deus, era o Eu Sou. Moisés que cresceu e foi educado pelos egípcios, pelos idólatras dos egípcios, ele agora está diante do único Deus. Ele vai dizer: fala para o povo que quem está indo sou eu, não tem, porque não tem outro, sou eu. E ele diz para Moisés, depois de 400 anos de escravidão, 400 anos de opressão, e o faraó entendeu que não bastava escravizar o povo, mas tinha que oprimi-lo. O texto de Êxodo, eu pedi para você abrir no capítulo 1, você pode ler aí, ele vai dizer: vamos tornar a vida deles amarga. Deus chega para Moisés e fala: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, e eu tenho escutado o seu clamor, e agora eu vou descer para livrá-los. Meus irmãos, essa é a história da salvação, da Páscoa ao Natal, ou melhor ainda, do Natal até a Páscoa. Esta é a história da salvação. Um Deus que vê a opressão, que ouve o clamor, e que por si mesmo decide se mover em direção ao homem para resgatá-lo. Não é nada do que eu e você possa fazer. Isto é o Evangelho.
Religião é eu e você tentando alcançar Deus, como os babilônicos tentaram com aquela torre, e Deus desfez, porque Ele quer nos dizer: chega, não adianta, o movimento é meu, começa comigo. Começa no meu coração a decisão de ir ao seu encontro e de livrá-lo. Essa história da Páscoa, essa história do Natal, quando o próprio Deus, então, se encarna. E Jesus, antes de nascer, poderia ter dito para a humanidade: eu ouvi, eu vi, e agora eu estou descendo para livrar vocês. A Páscoa hebraica é então a libertação do povo. E a historinha que você já ouviu tantas vezes chega no final da libertação, as 10 pragas. Depois de 400 anos de opressão, então, Deus vem para livrá-lo, para livrar o povo, e Ele pede para Moisés ir falar com o faraó, e o faraó falou: vocês não vão sair. E sabe o que é interessante? Deus pede para Moisés pedir uma coisa para o faraó: deixa o meu povo ir. Para quê? Para que eles tenham descanso, para que eles sejam prósperos. Oh, meu irmão, não é não. Para que eles sejam saudáveis, também não. A mensagem de Deus para o faraó é: deixa o meu povo sair daí, para que eles me adorem. Porque no meio de vocês, de tanta idolatria, não vai dar certo. Eu preciso separar um povo que é só meu. Então Deus vem com as 10 pragas, porque o faraó se recusa. Então Deus pesa a mão sobre o Egito. E ele vem primeiro transformando o rio em sangue, depois o Egito é invadido por rãs, e depois vem os piolhos. Cada uma dessas pragas, nós tivemos o ano passado na escola de formação, um estudo sobre toda essa trajetória, e nós vimos que cada uma dessas pragas era um ataque a uma das divindades do Egito. A uma das divindades do Egito. Deus estava preparando o seu povo e mais uma vez dizendo para eles, com sua mão poderosa: só tem um Deus, e sou eu. Só tem um Deus, e sou eu. E os egípcios tentaram rebater, os magos do faraó também transformaram a água em sangue. Os magos do faraó também fizeram aparecer rãs. Os magos do faraó, quando chegou, eram na 3ª praga, viraram para faraó e falaram: chega, não dá para nós, tem o dedo de Deus aí. O faraó não quis ouvi-lo. Então a mão de Deus continua pesando, e vem as moscas, e vem as pestes sobre os animais, as úlceras sobre o corpo dos homens e dos animais, a saraiva, a chuva de pedra, de fogo, os gafanhotos que destrói toda a lavoura. Aqui não tem mais Egito, eles estão doentes, os animais morreram na pestilência, e agora acaba as plantações. A fonte de vida do Egito, que era o Nilo, que era um deus também. Aliás, o Nilo era um deus, a rã era um deus, o piolho era um deus, o dia era um deus. Vem a 9ª praga, que é a noite. E eles temiam muito a escuridão, porque a escuridão era uma deusa, era uma divindade maligna, a mais poderosa que existia. Mas nenhuma dessas 9 pragas foi suficiente, e foi preciso chegar até a 10ª praga. E é por isso que eu quero ler agora com vocês Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. Êxodo 12, de 1 a 14, eu estou lendo na NVI, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a seu irmão Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eu estou começando de novo. É o primeiro dia, no primeiro mês. A vida começa agora. A minha história com vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família ou para cada casa, como o Roberto nos falou. Se a família for muito pequena,
por um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser um cordeiro ou um cabrito. Depois os judeus instituíram que só pode ser cordeiro. Guardem o cordeiro, ou guardem-no, até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas, na quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e o pão sem fermento. A erva amarga era para relembrar a amargura da vida deles no Egito. O pão sem fermento, o fermento ele simboliza sempre na Bíblia a questão da contaminação, do pecado. Deus estava limpando o povo, mas também relembra o que o Roberto falou, que eles precisavam já comer com o cajado na mão, o cinto colocado, porque era para comer e sair. Era para agora, a salvação finalmente tinha chego. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não comer a carne crua também era um ritual pagão, comer a carne crua, ou comer a carne assada, cozida, aliás, no leite da própria mãe, porque eles entendiam que o leite era uma forma de vida. Então Deus fala, não, vocês vão comer assado, simbolizando o sacrifício que começariam a fazer a partir de então. Não deve sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Isso é lindo. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Juízo sobre os deuses do Egito. Ponto. Eu sou o Deus. Só tem um. E agora vai ficar provado de uma vez por todas. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Passarei por cima. É daí que vem a palavra Páscoa. O pechá, ou passer, ou pechá. Se eu não falo nem inglês que dirá hebraico, né? Mas essa palavra que dá a origem à palavra Páscoa. E sabe o que é engraçado? Que eu cresci a vida inteira achando que em inglês Páscoa é Easter. É Passover. Agora fui bem. Passou por cima. Passou porque viu o sangue. E ali a morte não pôde entrar. Por fim, versículo 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem como decreto perpétuo, como nós já lemos. Esse é o primeiro aspecto dessa festa hebraica, judaica, israelita, uma festa memorial. Mas é óbvio que quando a gente lê ela, a gente percebe que ela tem um simbolismo profético. Cuidado com essa palavra, tá? Eu coloquei entre aspas, mas quer dizer o quanto isso estava indicando para o sacrifício que viria cerca de 1400 anos depois, feito pela pessoa de Jesus Cristo. Talvez os hebreus ali provavelmente não entendiam isso, mas estava indicando para a pessoa de Jesus Cristo. Era um ato profético. Ele apontava claramente para Jesus Cristo. Olha aqui comigo, você tem no cordeiro algumas coisas. Ele precisava primeiro ser macho, sem defeito. Êxodo 12:5, como nós lemos. Ele precisava ser guardado e sacrificado quando? Na escuridão. Quando Jesus morreu, houve
trevas. E na sequência do capítulo vai vir uma expressão que depois o profeta Isaías vai profetizar: não quebrem nenhum dos seus ossos. Talvez era por isso também que não podia comer cozido, né? Porque você tinha que cortar ele, não quebre nenhum dos seus ossos. E depois o profeta Isaías vai dizer que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, que foi de fato o que aconteceu. Então o cordeiro morto na primeira Páscoa claramente aponta sobre a morte de Jesus. Sobre a morte de Jesus. Então Jesus ressignifica para nós a Páscoa. Quando ele vem ali por volta do ano 30, né? Ou 33, se ficar mais fácil para você entender, celebrar a Páscoa em Jerusalém, ele vai agora ressignificar a Páscoa. Esta Páscoa, esta refeição que Jesus tem com os seus discípulos, que nós aprendemos desde pequeno a chamar de última ceia, talvez na verdade devemos chamar de última Páscoa e de primeira ceia. Porque é a partir dali que ele fala: agora acabou os sacrifícios de cordeiro, como Jesus instituiu em Êxodo, como Deus instituiu em Êxodo. O sacrifício é meu, e agora o que vocês vão fazer é em memória de mim. Então, ele é a primeira ceia e a última Páscoa. Jesus vem dizer para os seus discípulos, Jesus parte o pão, serve o vinho, e depois ele vai declarar: façam isso como memorial. Façam isso como memorial. Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa para os cristãos. E nessa celebração é ele o Cordeiro, o último Cordeiro, que foi morto quando havia trevas sobre a face da terra. Hoje nós celebramos a ceia. E talvez não a Páscoa, mas devemos contar sempre essa história. Sempre essa história. Para lembrar, celebramos a ceia, para lembrar a libertação, não da escravidão do Egito. Porque eu não fui escravo no Egito. Mas desde que nasci escravo do pecado. E todos os domingos eu canto ao meu Senhor, para celebrar a libertação que o seu sacrifício me deu sobre a escravidão do pecado. Sem mais sacrifícios de cordeiro, sem mais sangue de animal derramado, ele foi o último. E o seu sangue não é para nos livrar da espada dos egípcios, mas para nos livrar da morte eterna. O cordeiro de 1 ano eu fiz questão de pesquisar e calcular. Ele deve ter no máximo 6 litros de sangue. Mas o sangue de Jesus é infinito. E está disponível para todos aqueles que decidem crer no seu sacrifício, na sua morte. Para todos aqueles. Lá no Egito, os arqueólogos encontraram nos túmulos de alguns faraós algumas portas, chamadas de portas falsas. Eles criam que através dessas portas poderia haver uma comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E uma porta falsa deve imitar uma porta, uma porta verdadeira. E esta porta falsa mostrou que havia nos umbrais das portas inscrições aos deuses egípcios, porque eles criam também que na vida terrena mesmo deles aqui, enquanto estavam nas suas portas,
nas suas casas, os espíritos podiam entrar e sair pela porta. E para invocar a proteção dos mais diversos deuses que eles tinham, eles desenhavam nos umbrais das portas deles as inscrições. O povo de Deus ficou 400 anos no Egito. É possível que muitos dos hebreus que ali estavam já tinham adotado essa postura. E talvez é por isso que a instrução é para cobrir com o sangue do cordeiro todas aquelas inscrições aos deuses egípcios. Todas aquelas inscrições aos deuses egípcios. Era um ato de fé. Era um ato para declarar que agora, de uma vez por todas, a proteção que eles precisavam estavam no Deus que os estavam livrando. E sabe de uma coisa, meu irmão? A morte vai te alcançar. Cada um de você que está aqui me ouvindo. Crossfiteiro, carnívoro, herbívoro, saudável, jovem ou velho. Talvez vai chegar um dia que num examinho de rotina vai aparecer alguma coisa. A morte nos rodeia. Daqui 70 anos, nenhum de vocês vai estar aqui. 80, talvez tenha alguns muito jovens aqui me ouvindo. Talvez 80, 90. Nenhum de vocês vai estar aqui. E dessa morte, desse anjo de morte, você não vai poder escapar. Mas tem uma morte mais importante. Uma morte definitiva e espiritual. Uma morte eterna, que é a separação de Deus para sempre. E sabe de uma coisa? Essa morte também vai vir sobre mim e sobre você, e sobre toda a humanidade, da mesma forma que veio no Egito, como um juízo. Mas dessa morte serão libertos aqueles que estiverem cobertos pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Meu irmão, talvez hoje seja o seu dia de passar no umbral da sua porta o sangue desse nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, para apagar de uma vez por todas, para eliminar de uma vez por todas, tudo aquilo que você acha que pode te livrar, toda a idolatria, todo o pecado, e cobrir tudo isso com o sangue de Jesus, que foi morto, um sangue infinito, e que está disponível para você. Basta ir no seu coração, você crer e confessar que Ele morreu no seu lugar, e peça a Ele: Senhor, vem me cobrir com esse sangue, porque quando o anjo da morte eterna chegar sobre mim, que ele passe por cima, que o seu sangue seja a minha Páscoa, para que eternamente eu habite a sua presença. Senhor, eis aqui o seu povo nessa manhã, nesse dia que o Senhor separou para nós. Como fazemos todas as semanas, nos curvando e adorando pelo livramento e pela salvação que temos em Jesus. Senhor, não nos deixe nos esquecer
do que significa tudo isso que celebramos, tudo isso que celebraremos nessa semana. Senhor, que o seu sangue sobre nós possa apagar de uma vez por toda toda a escravidão, toda a idolatria, todo o pecado. Senhor, se ainda falta algo para apagar em cada um de nós, vem agora, Deus, nos mostra, nos revela e apaga com o seu sangue, o único que é poderoso. Que em Ti nós possamos ter a vida eterna, para todo sempre. Responde aos corações daqueles, Pai, que nessa hora oraram a Ti e confessaram Teu nome e declararam em seu coração que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Ti, Deus, ao Santo Espírito e a Jesus Cristo, nosso Cordeiro, seja a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém.